Estudo analítico da reta. Equação segmentária da reta. Observe o gráfico ao lado. A equação segmentária da reta é uma maneira de você visualizar a intersecção das retas com os eixos x e y. Observe o gráfico abaixo. A figura abaixo é uma reta R que não passa pela origem do plano cartesiano e intercepta o eixo x no ponto P e o y no ponto Q, de maneira que as coordenadas deste ponto P são P e 0, porque o ponto pertence ao eixo x. Já as coordenadas do ponto Q são 0 e Q, porque o ponto pertence ao eixo y. Vamos tirar a equação geral da reta que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Para a gente fazer a equação geral da reta, vamos colocar xy no começo e no final da matriz e vamos colocar o ponto A e o ponto B. Aqui no nosso caso é o ponto P, ponto Q. E vamos fazer a multiplicação. X vezes Q vai dar xq. 0 vezes 0 dá 0. P vezes y, você vai obter PY. Depois vamos multiplicar para o lado esquerdo. Lembrando sempre que quando você multiplica para o lado esquerdo é preciso multiplicar a expressão por negativo. Então aqui vai dar 0. Q vezes P vezes o negativo vai dar menos PQ. E aqui 0 vezes x dá 0. Nossa expressão então ficou assim. xq mais PY menos PQ igual a 0. Vamos agora pegar essa expressão e vamos dividir essa nossa equação geral pelo valor de PQ. Dividindo toda a expressão por PQ, a nossa expressão agora fica desse jeito aqui. PQ aparecendo embaixo como denominador dos dois lados da igualdade. Observe que você pode simplificar Q com Q na primeira fração. Você pode também na segunda simplificar P por P. E na terceira expressão aqui negativo, você pode dividir PQ por PQ, que vai dar 1. Então a sua expressão vai ficar x sobre P mais y sobre Q menos 1 igual a 0. Vamos pegar esse valor numérico aqui, menos 1, e levar para o lado direito da igualdade. A nossa expressão então vai ficar x sobre P, y sobre Q igual a 1. Note aqui que onde o x aparece aqui, no denominador, o valor que está aqui embaixo é o P, que é justamente o ponto em que a reta toca o eixo x. E aqui no y, nós temos o ponto Q, que é justamente este ponto Q, que toca o eixo y na reta R. Então, nós vamos ficar com essa expressão, que é chamada equação segmentária da reta. Exemplos. Veja o seguinte exemplo. Determine a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A, menos 4 e 0, B, 0 e 8. Veja então que agora o valor de P vale menos 4 e o valor de Q vale 8. O menos 4 é onde a reta toca no eixo X e o 8 é onde a reta toca no eixo Y. A equação segmentária é x sobre P mais y sobre Q igual a 1. O nosso P vale menos 4. Então, a nossa expressão vai ficar x sobre menos 4 mais y sobre 8 igual a 1. Vamos ter, então, menos x sobre 4 mais y sobre 8 igual a 1. No segundo exemplo, determine a equação segmentária da reta. Determine a equação da reta na figura abaixo. Veja que a gente tem um ponto de intersecção com o eixo x igual a 3
e o ponto de intersecção com y igual a 2. Então, o nosso ponto P é 3 e 0 e o ponto Q é 0 e 2. Nós temos que fazer, então, a equação segmentária x sobre P, que é o valor onde toca no eixo x, e y sobre q, que é o valor que toca no eixo y, a reta t. Então, a nossa expressão vai ficar y aqui, embaixo de y nós vamos colocar o número 2, e embaixo de x, o número 3. Então, a expressão, a reta segmentária é x sobre 3, mais y sobre 2, igual a 1. Determine a equação segmentária da reta através da equação geral 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Olha, você pode usar o seguinte artifício aqui. Como nós temos que o ponto P tem que ser P e 0, e ele deve pertencer à reta, então nós temos então a equação da reta, e no lugar do x, nós vamos colocar o ponto P. Então aqui vai ficar 3 vezes x, vai ficar 3 vezes P, menos 2 vezes 0, porque o nosso y é 0, mais 1. Essa aqui veio da equação geral da reta aqui em cima. Fazendo a operação, então, temos 3P igual a menos 1, porque esse 1 que está aqui positivo passa para o lado de lá, fazendo a operação inversa. Então, ele vai subtrair. O 3 está aqui multiplicando, você pode passar ele para o lado de lá, dividindo. Então, vamos ter menos 1 sobre 3, é o valor de P. Para encontrar o Q, nós vamos fazer a mesma coisa. O ponto Q deve vir de 0 e Q e deve pertencer a R. Substituindo na equação geral, nós vamos ficar com 3 vezes 0, menos 2 vezes Q, mais 1. 2 vezes Q negativo, igual a menos 1. Levamos o 2 dividindo, menos com menos vai dar mais, o Q vai ser meio. Então, a nossa equação geral tem que ser x sobre um número aqui, ó, que representa o toque no eixo x, que é o valor de P. Então, x sobre menos 1/3. E y deve ficar y sobre o valor do toque no eixo y, que é 1 sobre 2. Esta aqui é a equação segmentária dessa equação geral da reta aqui. Escreve a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A, 4 e 0, B, 0 e 3. Olha, aqui a gente tem 2 pontos. Com 2 pontos, nós podemos fazer uma reta, não é isso? Então, a gente já sabe aqui que com o ponto A toca no ponto 4 e 0, e o outro ponto aqui é 0 e 3, então vai tocar no eixo X no número 4 e no Y em 3. Então, o nosso P vale 4, o nosso Q vale 3. Substituindo, então, esses valores do ponto A, 4 e 0, e do ponto B, 0 e 3, na equação, que é x sobre P, mais y sobre Q igual a 1, nós vamos, então, ter, ó, o eixo X é tocado no ponto 4 e 0, então, 4 vai para baixo de x. No eixo Y é tocado no ponto 0 e 3, então 3 vai para baixo de y. Então, nossa expressão vai ficar x sobre 4 mais y sobre 3 igual a 1. Esta é a equação segmentária da reta que passa nos pontos A, 4 e 0 e B, 0 e 3. Observação: a equação segmentária da reta também pode ser obtida através da equação geral e vice-versa. Seja uma equação R, AX mais BY mais C igual a 0, onde A deve ser diferente de 0. Se B e C também são diferentes de 0, a equação então é completa. Para que a reta corte os eixos, ela vai ter que passar no ponto P, P e 0, e no ponto Q, 0 e P, que são os pontos de intersecção com o eixo X e com o eixo Y. Na hora que o ponto P, você substitui os valores de P que pertencem à reta na equação AX mais BY mais C igual a 0, nós vamos ter A vezes P mais B vezes 0 mais C igual a 0. Vamos aqui, ó, eliminar esse elemento do meio,
Vamos levar o C para o lado de lá, ele vai ficar negativo, menos C. E o A que está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de P é menos C sobre A. Já o ponto Q, que também pertence à reta, o valor de X dele é 0. E no ponto Q, o valor de Y é Q. Então, nós vamos ficar com B vezes Q mais C igual a 0. Leva o C para o lado de lá da igualdade, ele vai ficar negativo, menos C. E passa, então, o B, que está multiplicando o Q, para baixo, dividindo. Vamos ficar, então, com menos C sobre Q. Então, a equação geral pode ser escrita na forma segmentária, como x sobre C A negativo, mais y sobre C B negativo, igual a 1. Escreva a equação segmentária da seguinte reta. Vamos, então, usar a expressão do jeito que a gente acabou de ver, menos C sobre A, menos C sobre B. Vamos substituir, então, os valores na equação. O nosso A é 2, que é o número que acompanha x. O nosso B é 5, o número que acompanha o y. E o C é o número sozinho, menos 3. Vamos substituir, então, na equação. O valor de B é menos C, que é menos 3, sobre 2. Menos com menos dá mais. Vamos ficar, então, com 3 sobre 2. Já o C é menos o valor de C, que é menos 3. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar 3 sobre 5 positivo. Então, está aqui, na forma da equação segmentária, x sobre P é x sobre 3 sobre 2. E y sobre Q, que Q é 3 sobre 5. Está aqui a equação segmentária da equação geral dessa reta. Você também pode encontrar facilmente a equação segmentária da seguinte forma. Pega a equação geral, 2x mais 5y menos 10 igual a 0. Leva o 10 para o lado direito da igualdade. No lado esquerdo ele está subtraindo, ele vai passar fazendo a operação de soma. Então ele fica positivo. Vamos agora pegar e fazer o seguinte. Para que o número 10 se torne 1 da equação segmentária, a gente tem que dividir a expressão por 10. Então, vamos dividir toda a equação por 10. 2x sobre 10, 5y sobre 10 e 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 vai dar 1. 5 dividido por 10 aqui, nós vamos ficar com 1 sobre 2. E 2 dividido por 10 vai ficar 2 em cima e dividido por 2, 1. E 10 dividido por 2, 5. Note, ó, se você não prestou atenção, que o valor que estava aqui, ó, no y, foi para baixo de x. E o valor que estava aqui, ó, no x, foi para baixo em y. E você simplificou 10 por 10, que dá 1. Essa aqui é a equação segmentária da reta geral que está aqui em cima.